Começa agora mais um videocast da agência Cronópios de Notícias. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no escritório do Cronópios Marcelo Maluf. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por ter vindo. Eu que estou muito feliz de estar aqui. E o que você veio fazer aqui? Bom, eu vim aqui para conversar um pouco sobre literatura, sobre um pouco da minha trajetória. Quantos dos seus colegas frequentavam a biblioteca, da sua mesma idade na época? Ah, pouquíssimos, né? Foi sempre assim. O mundo não mudou nada. Pois é. O pessoal fala, o pessoal jovem hoje não lê. Né? Não. Eu acho que eu era o único que lia também. Comprava livro, inclusive com 9, 10 anos. Eu não lembro de um colega que ia... me empresta seu livro para eu ler. Na verdade eu era um pouco pretensioso, porque eu ia na biblioteca, daí eu comecei a encontrar alguns livros com 15, 17 anos, desde os 12 eu frequentava a biblioteca. Mas aí depois eu comecei a cair na minha mão alguns livros do tipo, os livros de filosofia do Sartre, e aí eu me metia a ler esses livros, não entendia nada. Não entendia nada, mas eu pegava, levava para casa e a bibliotecária dizia, mas esse não é para, acho que você não vai entender, não é para sua idade, mas mesmo assim eu levava. Mas eu acho que de alguma maneira esse esforço e esse contato me levou a olhar a figura do escritor e seja do escritor ou do intelectual, dessa figura que escreve livros, a sonhar esse lugar, né? E aí um belo dia de tanto ler, eu quis escrever minhas próprias histórias, e aí as histórias foram surgindo, e aí eu comecei primeiro com uma paixão pelos poetas, né? Assim, Drummond, uma das primeiras paixões, Oswald de Andrade. Você começou a escrever poesia. E aí tem um contato com a música muito forte também. Eu estudei música, estudei bateria. Você é músico? Sou músico, tive banda. No momento eu não estou tocando com ninguém, mas você é baterista. Aí o último trabalho foi com Aguilar na banda Performática. Que bacana. E aí a gente gravou um disco. Um CD, né? Um álbum, né? Hoje, porque o objeto físico já está desaparecendo. A gente fala disco, não é disco, é CD. Não, mas não é mais CD. Exato. Nós estamos um álbum. Pois é, e aí o Aguilar é uma figura excepcional e super generosa. A gente compôs algumas músicas juntos. E aí... Você estaria disposto a montar uma banda hoje? Então, convida alguém. Pois é, se ofereça como baterista para alguma banda. Eu tenho pouco tempo para isso, mas fazer uma jam session eu estou disposto. A gente fazer uma jam session com literatura junto. Aí. Eu prefiro não ensaiar. O contato deles vai estar aparecendo aqui, ó. E aí escrevam. E eu frequentei a oficina de criação literária do Marcelino Freire, e aí naquele momento eu acabei tendo algumas crises com o meu texto. E no meio desta oficina eu comecei a escrever um texto infantil, que eu acabei não apresentando na oficina. Texto. Foi um texto foi meio assim, uma rebeldia. Né? Bom, e aí o que aconteceu foi que foi uma espécie de explosão, assim, eu preciso escrever algo que eu não esteja com todas essas ideias, com essas coisas na cabeça que eu estava recebendo dos colegas que escreviam, do próprio Marcelino e de todo mundo, e vinham muitas ideias na minha cabeça. Aí eu quis escrever um texto mais, me soltei, né? Mas é uma crise minha, né? Era uma coisa minha, não tinha nada a ver com o grupo. Eu acho que era o processo da oficina também. Exatamente. Te levar a essa crise. Sim, sem dúvida. De certa forma foi isso, né? Sem dúvida. E aí eu acabei escrevendo esse texto. Tinha uma amiga nossa, acho que é lá, que escreve no Cronópolis também, ela participou de uma dessas oficinas, né? Aí ela me mandou um texto, depois da oficina, todo contente. Veja o que você achou desse texto, né? Só que não era mais ela. E eu falei, putz, esse texto é uma merda, né? Não tá legal. Você era melhor antes, né, de fazer. Entendi. Mas assim, não foi só eu que falei. Ela mostrou para outras pessoas e eles também sacaram a mesma coisa. Então, não adianta forçar. Você tem que descobrir quem é você, né, Ali? Mas acho que é muito importante. E a oficina serve para isso. Serve para isso, porque te leva a buscar aquilo que... a oficina. Não, claro, sem dúvida, né? Mas ela ajudou nesse processo. E ela serve para buscar essa voz, né? Isso, buscar a sua voz. Né? Porque
Porque você percebe que você está falando como o outro quer que você escreva. Então você fala, putz, não sou mais eu, então quero ser eu, né, para escrever. E aí nasceu esse livro dessa maneira, o Jorge do Pântano, que fica logo ali, que é o primeiro livro que saiu infantil, ele nasceu disso. E é uma espécie de autobiografia, assim, imaginária, porque eu conto um pouco um Marcelo menino, né? Falo dessa relação, e é uma relação com um sapo, que ele não é só um príncipe, mas ele é um contador de histórias, tinha sido um príncipe, contador de histórias e escritor. E aí eu brinco com essa ideia, né? Por que é autobiográfico? Autobiográfico porque, primeiro, ele não só por ser narrado em primeira pessoa, mas eu me coloco como autor o tempo todo dizendo, essa é a minha vida, a minha história é essa. Você deixa explícito? Deixo explícito isso. O personagem se chama Marcelo, sou eu, com 9 anos de idade. Tá. É que não deixa de ser uma ficção, porque você com 9 anos de idade, você não sabe como você é, né? Exatamente. Você aí, pensa que sabe. Por isso que essa autobiografia imaginária. E aí, por ser muito autobiográfico, eu achei que era um livro que pudesse não ser publicado logo. E quem que aceitou? A FTD. FTD? A FTD. Você trouxe um monte de... eu trouxe, na verdade... Você é um organizador também, né? Sim. De livro, você é um curador, organizador. Eu organizei. Fala desse aqui que está mais colorido. Eu organizei um, na verdade, pela Terracota, pela editora Terracota, o Era Uma Vez Para Sempre, que é um livro de contos infanto-juvenis, a priori, mas que na seleção eu optei por convidar autores que eu apreciava e que dando a liberdade de escreverem o que eles entendiam que fosse um texto infantil ou infanto-juvenil. Né? Então aqui eles poderiam subverter à vontade. Subverter à vontade, porque na verdade a editora Terracota bancou essa ideia, eu banquei essa ideia, a gente deu essa liberdade. Então aqui tem o Cláudio Fragata, a Heloísa Prieto, a Índigo, o Carrascosa, o Jorge Miguel Marinho, o Léo Cunha, o Luiz Braz, né? Tem o Luiz Braz escrevendo e tem depois aqui um pós-fácil do Nelson de Oliveira, que é amigão do Luiz. E aí muito amigo. O Luiz Roberto Guedes, aí por aí vai, muita gente boa aqui, a Tereza Yamashita, a Tatiana Belink, que aceitou muito lindamente esse convite. Então, tem umas ilustrações. As ilustrações são do Fábio Tremonti, grande artista plástico. Bonito. E aí são umas monotipias dele que eu adoro. E você falou da Terracota, você dá cursos lá na Terracota, né? Então, o que é lá? É uma editora, é uma oficina? O que é? Então, a Terracota é uma editora, mas é um espaço cultural também. Um espaço cultural Terracota. E aí o curso, que é o curso de criação literária, ele é coordenado pelo Nelson de Oliveira e pelo Cláudio Brits, né? E eu fui convidado para dar o módulo infanto-juvenil. O Marcelino dá o módulo de conto, o Nelson também dá o módulo de romance. Tá. Aí tem outros autores também que dão os cursos lá. Então, um curso longo mesmo, de extensão mesmo. E aí eu dou um módulo infanto-juvenil, falando um pouquinho sobre o que é esse negócio de escrever para criança. E aí surgiu esse livro. Aí então, quando termina o curso, todas as turmas têm um livro, né? Então, aqui, legal, isso é bem legal. Esse aqui foi da penúltima turma, Mecanismos Precários. Com vocês, o especialista. Cortar mortadela é uma atividade a que poucos conseguem se dedicar com habilidade, competência e precisão. Quase um tecido transparente. Irineu Velasquez era um que sabia. Havia treinado para isso desde pequeno. Técnica apurada, sensibilidade crua para extrair da fatia somente o essencial. Como um graciliano, cortava obsessivamente. Em casa, treinava com faca. Não precisava da máquina. Chegou a cortar uma peça de 5 quilos numa madrugada. Trabalho exaustivo, concentrado. Só deitou para dormir quando chegou a fatia perfeita. Algo como aquelas pelinhas que retiramos dos nossos lábios ressecados. Ficava puto quando alguém pedia para cortar uma fatia mais grossa. Um ignorante, pensava. Isso é mortadela mesmo? Resmungava o cliente quando desconfiava daquela pele fina e delicada. Irineu
havia alcançado tamanha maestria no corte de mortadela que não demorou muito para angariar alguns discípulos. Ensinou, deu cursos, workshops. O importante é respeitar o movimento da lâmina em contato com a mortadela. Existe um ponto específico, misterioso, em que você se torna apenas um mediador entre a lâmina e a carne. No momento em que você se funde, a fatia perfeita nasce, única, translúcida, e não há como negar que o seu sabor é sublime, ensinava. Os discípulos se proliferaram, alguns se tornaram mestres. Irineu ainda era o melhor, o número 1. Quis treinar com queijos, salames, peitos de peru, copa e pastrame. Tornou-se o maior em todas as modalidades. Não havia quem o superasse. Havia nascido para ser fatiador. Ganhou fama, casa própria, roupa nova, mulheres, fortuna e bons amigos. O anseio em se superar não o permitia que se sentisse realizado. Primeiro foi a panturrilha, depois as coxas, o antebraço, a ponta dos dedos, o calcanhar, fatias perfeitas, cortes de um mestre, quase invisíveis, uma precisão que ele não havia alcançado nem mesmo com as mortadelas. E o sabor não tinha como negar, era sublime. Você escreve, mas você trabalha? Pois é, eu atualmente sou coordenador pedagógico do Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias, que é a ONG do Luciano Huck, né? É uma ONG que a gente trabalha lá com o seguinte, com formação para o universo do audiovisual, com jovens entre 17 a 21 anos de idade que se formam ali durante um ano para ser inseridos no mercado de trabalho do audiovisual. E você lê bastante? O que você gosta? Pois é, eu atualmente estou relendo a Hilda Hilst, né? Quer dizer, a Hilda tem até a tatuagem da Hilda aqui do É mesmo, você é cheio de tatu, né? E aí a Hilda eu tenho uma história com a Hilda Hilst, porque eu sou de Santa Bárbara do Oeste e a Hilda sempre morou ali na região perto de Campinas, né? de Jaú. Aquela região ali na chácara. Tá na chácara. Mais próxima é a região ali. Né? E a Chácara do Sol. Ela é de Jaú. Ela era de Jaú. Mas quando eu morava ali, tinha uma amiga que morava em Campinas que chegou a conhecer a Hilda. E na época eu escrevi os poemas. Tá? E eu falei para ela, poxa, leva, né, esses poemas para a Hilda ler. Eu tinha uns 17 anos. E num dos poemas, eu citava pretensiosamente o Baudelaire, né? E eu estava lendo aquela tradução do Guilherme de Almeida, As Flores do Mal. Tá? Olha só. E aí ela disse assim, né, para minha amiga, ela fez um comentário dizendo, olha, desses 3 poemas eu gostei mais desse, mas esse aqui, ele está lendo Baudelaire, quantos anos ele tem? Ela falou 17, não, eu só fui ler o Baudelaire aos 40, fala para ele não deixar. Adia um pouquinho, né? E aí ela disse assim, poxa, você não quer ir visitar a Hilda e tal? A gente compra um vinho bom tal, e leva para ela, que ela vai te receber muito bem. E eu amarelei, né? Eu não fui. Eu não fui, eu perdi toda essa oportunidade de conhecer a Hilda Hilst na minha vida. Faça assim, ó. Então eu confesso, confesso. Eu não fui ver a Hilda, mas eu gosto muito da obra dela e estou relendo então Tu Não Te Moves de Ti. E acabei de ler, porque eu não tinha essa lido. Frase, esse que é um título livro aqui, né? Que é um livro que eu ganhei dessa amiga, né? Eu ganhei dessa amiga, uma edição ainda lá de Campinas. Então. Marcelo, super legal você ter vindo aqui. Eu que muito agradeço, obrigado. Muito. Venha mais vezes, porque a gente precisa continuar aqui com o com certeza. Muito obrigado. Eu queria te dar aqui, eu não tenho dinheiro, mas eu vou te dar em moedas de ouro de chocolate. Esse é o crime. Muito obrigado.